Eu vou fazer uma leitura bíblica e eu vou pedir para vocês o seguinte: não abram as suas Bíblias, fechem os seus olhos, e eu quero que você preste bem atenção nesse texto que eu vou ler, e no final eu vou fazer uma pergunta. Então, por favor, curvem a sua cabeça, fechem os seus olhos, né, e preste atenção nesta leitura que eu vou fazer. Só que eu preciso que a luz do púlpito fique acesa, por favor. É possível? Isto, obrigado. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua prosperidade, a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua morte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência
entre os homens, ainda assim carregou nossas dores, o seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores, o seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Querido Deus, eu te sou muito agradecido pelo que o Senhor fez por nós, pelo que o Senhor faz por nós, pelo que o Senhor fará por nós. Quero te pedir, ó Deus, que nesses momentos que se seguem, Tu estejas falando ao nosso coração, fortalecendo a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Eu vou fazer o seguinte, só para que não haja cola, eu vou pedir para que vocês curvem a cabeça de vocês e fechem os seus olhos. E eu vou fazer uma pergunta. Você fica com o olho aberto, dá uma olhada naqueles mais assim, e o que ele fizer, você faz junto. Então, eu vou fazer a pergunta, você fecha o seu olho para não colar. Esse texto que nós lemos, quem acha que está no Antigo Testamento, levante a sua mão. Pode abaixar. Agora, quem acha que está no Novo Testamento, levante a sua mão. Muito bem. Alguns não levantaram a mão nenhuma vez, então não está escrito. Outros levantaram as duas vezes. Meio. Não está totalmente errado, não. Está aprovado.
Porque esse texto, embora ele tenha sido escrito no Antigo Testamento, aliás, está em Isaías, capítulo 53, ele foi repetido 7 vezes no Novo Testamento. E foi mencionado 20 vezes no Novo Testamento. Então, não está de tudo errado quem falou no Novo Testamento. Esse texto aqui, embora esteja escrito no Antigo Testamento, ele é muito significativo. Por quê? Porque ele foi escrito cerca de 700 anos antes de que realmente se cumprisse o que foi escrito. Então, queridos, isto é muito importante porque mostra que Deus não é um Deus de improviso. O que já aconteceu, o que está acontecendo e o que acontecerá, Deus, na sua onisciência, já sabia, já sabe. É importante que nós entendamos isto. Deus não é um Deus de improviso. Tipo assim, puxa vida, os homens que eu havia feito, o homem que eu havia feito para estar comigo, para andar no meu caminho, para estar junto constantemente comigo, pecou. Por causa do seu pecado, estão longe de mim. E agora, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer para resolver essa questão e trazê-los de novo para perto de mim? Alguém tem alguma ideia? Não. Jesus, o Pai, o Filho, a Trindade, já sabia, desde antes da criação, que o homem pecaria contra Deus. E ele já deixou um plano estabelecido, que o próprio Deus, pode olhar para mim, que o próprio Deus se faria homem, viria até este mundo, morreria em prol dos nossos pecados. Então, isto é algo interessante da gente saber. Deus não é um Deus de improviso. Agora é interessante que no versículo 1 começa: quem creu na nossa pregação? Se ele está começando o capítulo agora, então deveria ser quem crerá. Mas na realidade é quem creu mesmo. Sabe por quê? Porque a pregação começa no capítulo anterior. Ou seja, estes capítulos, versículos, no original não existe. Não existem estas divisões no original. Era um rolo só, que então ia desenrolando e as pessoas iam lendo. Bem depois, homens fizeram essas divisões para, de forma didática, nos ajudar a procurar, a encontrar os textos bíblicos. Você já pensou a dificuldade naquele rolo todo? Bom, eu quero ver onde está escrito tal coisa. Aí tinha que desenrolar todo o rolo para encontrar. Agora a gente já fala capítulo tal, versículo tal, facilita. Entretanto, estas divisões não são necessariamente perfeitas. Porque se você observar no capítulo 52, o último versículo, o 15, e o 53, versículo 1, não tem nenhuma divisão. Ela vai na sequência. Por quê? Porque no original era assim. Começa lá no versículo 13 do capítulo 52. Eis que o meu servo procederá com prudência. Será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava desfigurado,
mais do que de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens, assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Então ele já faz essa introdução do ensino, e aí ele fala: e quem creu na nossa pregação? Sabe, queridos, há uma grande diferença entre Isaías, o tempo de Isaías, e nós. E nós saímos na vantagem. Sabe por quê? Porque Isaías está ensinando e levando o povo para crer em algo que aconteceria. Nós estamos ensinando e levando as pessoas a crerem em algo que já aconteceu. Então, a fé que se exigia de Isaías e do povo da sua época era uma fé maior do que a nossa. Porque aquilo que Isaías estava profetizando já se cumpriu. Embora ele profetizasse cerca de 700 anos antes do nascimento de Cristo, já faz mais de 2000 que se cumpriu. Então ele estava ensinando o seu povo a crer em algo que aconteceria. Agora, é interessante porque se aqueles contemporâneos de Isaías não criam, nós vemos que passado esses 2.700 anos, ainda muitos têm dificuldade de entender, aceitar e crer. Eu acho interessante aqui no versículo 3, diz assim: e como um de quem os homens escondem o rosto. Esse daqui, ele tem um significado assim, de gente para a qual as pessoas viram o rosto, faz de conta que não vê. Já aconteceu de você passar perto de alguém conhecido, mas você está atrasado? Se você olhar para aquela pessoa vai te puxar papo e você não tem, então você passa meio disfarçado, meio disfarçado assim, não quer ver para não precisar conversar. Ou alguém até que de repente não tem assim tanta ligação, tanta amizade, não queria encontrar essa pessoa agora, então passa perto e disfarça, que faz de conta que não está vendo. Faz de conta que não está vendo. É nesse sentido, as pessoas viam, era como de quem os homens escondem o rosto, alguém cujas pessoas não queria vê-lo. Não queria olhar para ele. Por quê? Porque sabiam que se olhassem, se ouvissem, seria impactado, seria tocado. Sabe que ainda hoje tem gente que não quer ouvir do Evangelho? Não quer ouvir do Evangelho porque sabe que se ouvir, vai ter de se posicionar. Se ouvir, vai ter de tomar uma decisão. Então faz de conta que não ouve. Faz de conta que não sabe. Aliás, tem 3 tipos de pessoas. Tem aqueles que não querem olhar para não se posicionar. Tem aqueles que olham, ouvem, conscientes, mas não querem se posicionar. E tem aqueles que não se posicionam porque ainda não ouviu claramente acerca deste Jesus. E esta palavra, queridos, é muito, muito rica, muito importante, e é o centro mesmo da nossa pregação. Se eu perguntasse quem foi que levou Cristo ao Calvário? Quem foi que levou Cristo à cruz? Às vezes é nos ensinado que são os soldados romanos, os valentes.
Eles prenderam Jesus, surraram Jesus e pregaram Jesus na cruz. Outros que na realidade os culpados foram os judeus. Os judeus que renunciaram, que negaram, os judeus que culparam. Então foram os judeus que levaram Jesus a ser crucificado. Mas na realidade, queridos, Jesus foi levado à cruz por nós, por causa de cada um de nós. O versículo 4 diz assim: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Digam comigo, nossas enfermidades e as nossas dores. Mais uma vez, nossas dores. Versículo 5 diz assim: Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Versículo 6 diz assim: O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 8, por causa da transgressão do meu povo fui ferido. E assim, queridos, nós vemos nesse texto várias vezes dizendo que Jesus foi à cruz do Calvário por causa do meu e do seu pecado. Isto é importante que nós entendamos. Jesus foi à cruz do Calvário por causa de mim e por causa de você. Agora, é interessante que ele também não foi obrigado. Versículo 4 diz: Ele tomou sobre si. Ele tomou sobre si. Ele toma a iniciativa. Ele buscou. Versículo 10 diz: Todavia ao Senhor agradou moê-lo. É interessante que nós estávamos perdidos, nós estávamos longe de Deus, destinados à perdição, mas não tomamos nenhuma atitude, mesmo porque não tínhamos atitude por tomar. Nada do que nós fizéssemos ou façamos pode nos levar à comunhão, à restauração do nosso relacionamento com Deus. É falta de conhecimento da palavra, quando muitas pessoas até têm consciência do seu estado diante de Deus e quer restaurá-lo e tenta por si mesmo fazer alguma coisa. Como que comprar a salvação, fazer um sacrifício, dar alguma oferta como que comprando. Nada do que nós fizéssemos ou façamos, Ele toma a iniciativa, Deus toma a iniciativa, porque só Ele, só em Jesus, nós podemos ser restaurados. Não há outra maneira, não há outro caminho, é só através do sacrifício de Jesus. Agora, por que Ele fez isso? Dois aspectos importantes. O primeiro é uma questão de justiça. Ou seja, na palavra estava escrito: o salário do pecado é a morte. Todos quantos pecaram destituídos estão da glória de Deus. Que o pecado nos afasta de Deus. Que o pecado é um impedimento para que estejamos no céu. Agora, se com toda esta palavra chegasse no final, e tudo bem, não tem problema, vocês pecaram, vocês se afastaram, mas não tem problema nenhum. Aliás, este é um ensino que alguns estão passando, alguns teólogos, algumas igrejas estão ensinando, que é a chamada salvação inclusiva, ou seja, que no final das contas todos vão ser salvos. Se isso acontecesse, queridos,
esse Deus estaria brincando com a gente. Espera um pouquinho. O Senhor falou que quem pecasse estava fora do reino. Quem pecasse perdia a comunhão com o Senhor. Quem pecasse não ia para o céu. E agora liberou em geral? O Senhor brincou com a gente. Não foi assim que o Senhor falou. Seria igual, às vezes, pais fazem com os filhos. O filho começa a subir no sofá, com o pé sujo, pular no sofá. O pai, a mãe, fala assim: filho, não pula no sofá, que você vai estragar o sofá. Filho, não pula no sofá, que senão vai sujar o sofá. Não faça isso. Filho, se você fizer isto, você vai apanhar. Então, filho, não suba no sofá. Não pule no sofá. Porque se você pular no sofá, você vai apanhar. E aí o garotinho sobe, pula, brinca, suja, rasga, e a gente, olha que gracinha. Olha como que pula alto. Olha só, olha, vira até cambalhota. Olha, a gente quase que bate palma. E não bateu nada. Esse pai ficou no descrédito. O nosso Deus não é dessa forma, queridos. É sim, sim, não, não. Então, se não tivesse acontecido a morte de Cristo, não seria feito justiça. Então, essa morte, sacrifício de Cristo, é uma questão de justiça, porque aqueles que pecavam precisavam de um sacrifício para pagar e apagar o pecado. No Antigo Testamento, precisava da morte de um animal, um cordeiro. Mas este sacrifício do cordeiro era feito algumas vezes. Ou seja, sacrificou, pagou o pecado, pediu perdão, apagou o pecado, pecou novamente, precisa de outro sacrifício, outro cordeiro. E assim ia acontecendo. Agora, com a morte de Cristo, é um sacrifício só, feito para sempre. A única coisa que precisamos é de reconhecer o nosso pecado e pedir perdão para Deus. Mas com a morte de Cristo foi feita justiça, ou seja, foi derramado o sangue do Cordeiro e os nossos pecados foram perdoados. É por isso que nós temos acesso ao Pai, acesso ao céu. Sem este sacrifício, na teologia é chamado de substituição ou imputação. Ou seja, os nossos pecados foram imputados a alguém que não tinha pecado. Jesus substituiu na cruz o nosso lugar. Então foi por uma questão de justiça, sem sacrifício, sem morte, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Como Cristo derramou o seu sangue na cruz, justiça foi feita. E agora nós podemos ter acesso ao céu. O segundo ponto, queridos, por que ele fez isso? Foi por amor. Foi por amor. E vocês já me ouviram dizer muitas vezes que eu dou graças a Deus de não ser Deus. Porque senão poderíamos pensar o seguinte: eu avisei, eu falei, eu disse algumas vezes o que aconteceria com vocês se vocês pecassem. Eu fui bem claro. Quais eram as consequências do pecado? Vocês não me ouviram. Agora acabou. Acabou.
Não foi uma, não foram duas, não foram 3 vezes. Eu sempre falei e alertei quais eram as consequências do pecado. Vocês não me ouviram. Mas por amor, ele não se satisfez vendo-nos distantes, longe, afastados, perdidos. E ele, por amor, por mim, por vocês e por todo mundo, ele se entregou na cruz. O sacrifício de Cristo foi por todos. O amor de Cristo foi para todos. A nossa parte é receber, aceitar, crer e dizer: eu creio no que Cristo fez por mim. Então, queridos, é por amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, queridos, é muito significativo entendermos isto, que na morte de Cristo foi feita justiça, e a morte de Cristo foi por amor. Ele nos amou de tal maneira que ele não se satisfez em ver-nos longe dele, não se satisfez em ver-nos caminhando para a perdição. Ele pagou o preço do nosso pecado por amor. Queridos, este texto aqui é um texto precioso, porque apesar de ser escrito 700 anos antes de Cristo, ele se cumpriu. E nós estamos neste período. E louvamos a Deus por causa da morte de Cristo. Nós temos acesso ao Pai, somos reconciliados com Deus e temos acesso ao céu. Esta mensagem vocês poderiam dizer: pastor, nós viemos aqui para ouvir algo que foi das primeiras coisas que nós aprendemos. Esta é a mensagem das primeiras que deve ser anunciada. Esta é uma mensagem que deve ser anunciada constantemente. Esta é uma mensagem que devemos anunciá-la constantemente, pois é o centro do cristianismo, o sacrifício de Cristo por nós, sem o qual não há restauração, sem o qual não há salvação, sem o qual não há reconciliação com o Pai. Queridos, louvado seja Deus, porque eu creio que você já entendeu esta palavra. Você já entendeu esta palavra. Eu creio que você já recebeu esta palavra. Você já aceitou esta palavra. E ela deve ser reforçada constantemente na nossa vida. Mas, além disso, ela precisa estar tão clara no nosso coração e na nossa mente e na nossa boca para anunciarmos às outras pessoas que muitas vezes não sentem a culpa do pecado, não sentem que estão fugindo de Deus, e nós precisamos alertá-los. O primeiro passo para que uma pessoa entenda a necessidade do que está relatado aqui neste salmo, neste capítulo, é entender que ela é pecadora. Entender que é pecadora. E a tendência nossa é sempre justificando as nossas atitudes. Ou seja, eu sou pecador, mas não é assim também aquele pecado. Tem gente bem mais pecador do que eu.
Eu faço isso porque, sei lá, todo mundo faz. Eu faço isso porque as pessoas me induzem a fazer. Eu estava ouvindo esses tempos que o primeiro passo para alguém que quer deixar de ser um alcoólatra ou um dependente de drogas é admitir que é um dependente, seja do álcool, seja da droga. Porque normalmente as pessoas, elas se justificam. Na hora que eu quiser, eu paro. A hora que eu quiser, eu paro. Não, eu bebo socialmente, não sou um dependente. Eu bebo socialmente. Enquanto a pessoa não cair em si e admitir que está dependente, ela não entrou no caminho da recuperação e da restauração. O primeiro caminho nosso, queridos, é a gente reconhecer que sem Cristo nós estávamos perdidos. É reconhecer que nós somos pecadores, que nós somos falhos. Então, levar as pessoas a ter esse entendimento e depois desse entendimento mostrar a cura, a saída, a solução. Tem cura! E esta cura é única e exclusivamente no sacrifício de Cristo Jesus. Essa é a palavra que eu queria trazer para vocês. Eu sei que vocês já sabiam, mas eu preciso, como pastor, estar sempre relembrando, fortalecendo em nós esse entendimento e desafiando-nos, porque ainda tem muitas pessoas que não têm esse entendimento. Eu quero convidar você para curvar a sua cabeça e fechar os seus olhos. Feche a sua cabeça, quer dizer, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. E eu quero que você medite, pense no que Cristo fez por você. Como que está a sua vida? Qual a resposta que você tem dado a Jesus, ao sacrifício de Jesus? E eu quero que você faça um exercício. A sua tendência é viajar nos seus pensamentos. Mas traga o seu pensamento cativo. Traga o seu pensamento cativo agora. Pense na dor, no sacrifício de Cristo, no que Ele fez por você na cruz do Calvário. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Desceu da glória e homem se fez varão de dores, servo sofredor, padeceu em Jesus, padeceu. Sim, Cristo entregou sua vida de forma espontânea,
buscá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima do céu e tem o nome capaz de nos salvar. É Jesus, só Jesus, só Jesus. Virá em breve o Rei dos Reis, vestido em glória, com todo o seu poder, voltará. Sim, Jesus voltará.